boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, galerinha! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Essa turma forte de secretariado, é isso mesmo, Sandrinha. A Sandrinha aí é a primeira a colocar o boa tarde, Ticado. E essa turma aí, como é que tá? Tudo em cima, gente? Vamos pra cima? Disciplina de projeto começando, hein? Quero só ver aí, olha aí nosso conteúdo, olha o conteúdo gigante aí, ó, olha aí, empreendedorismo, tecnologias sociais, vamos ver qual é o roteiro? Olha qual é o roteiro aí, meu querido e minha querida, olha qual é o roteiro, para meus queridos aí que estão em Simões, São Miguel da Baixa, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí, Avelino Lopes, quem mais? Ribeira do Piauí e Teresina. Meus queridos, coloquem aí por gentileza aí quem são os professores mediadores, tá certo? Aí no IPTV, a Sandrinha já colocou aí, cadê a Sandrinha aí no IPTV? Só tá no YouTube. Eita, rapaz! Eita, não é brincadeira não, tem conteúdo forte, meus queridos. Queridão e queridona, vocês hoje vão estar nesta imersão do projeto para a gente desenvolver um objeto voltado para o quê? A comunidade, o empreender e as tecnologias sociais, certo? Tendo em vista que o nosso objetivo vai ser fazer essa conexão das mídias, das tecnologias, do material utilizado, de como, nessa perspectiva até mesmo de uma pesquisa, você pode levantar questões acerca deste tema. E a primeira situação que a gente levanta é, tendo uma visão geral, percebendo essa situação, a gente tem que entender que eu tenho sim que estar aprofundando sobre o empreender, não só na questão de abrir um precedente, um negócio, mas também abrir uma vertente aí, ó, a Sandrinha dizendo que tá no IPTV também, voltada para os estudos, porque hoje, para a formação do aluno especificamente, os currículos, a matriz curricular está sendo exigida nessa perspectiva, no despertar dessas características. Você pode empreender tanto na sua carreira, como você pode empreender, meu querido e minha querida, você pode empreender também abrindo negócio, quer seja na área de secretariado, quer não seja, mas automaticamente, para você pesquisar, o recado inicial que eu dou para você é isso, é você ter uma ideia de como você pode empreender nessas duas perspectivas. Agora, saiba que fruto disso também é o impacto que essas grandes empresas tiveram no empreender nas tecnologias sociais e nessa perspectiva do mundo digital. Tendo em vista que eu sei que eu vou precisar, em um certo momento, na minha carreira, estar sempre conectado com o que há de mais inovador neste tema. Então, veja, o que é que faz o eixo em relação à questão da comunidade? É que o empreender também alavanca o desenvolvimento da própria comunidade. Todavia, eu indo para o conceito especificamente, nós sabemos que, presta atenção, o que vai gerar lucro especificamente? O empreender, ele vai buscar o lucro através da ideia. Por isso que está a lâmpadazinha aqui, com uma cifrazinha aí, não é? Porque essa ideia, ela tem que gerar lucro. E o empreender trabalha muito com essa perspectiva das ideias. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela aí. Então, o que acontece? Nessa questão do slide que você está vendo, há um divisor de águas, que é o seguinte, tá? Você está entendendo que num conceito bem taxativo mesmo, expresso, você vê que quando a gente coloca essa imagem, coloca a imagem da lâmpadazinha e uma cifra dentro, é exatamente para ficar no seu inconsciente em relação a essa imagem. Eu tenho que ter uma ideia, mas eu tenho que fazer com que ela lucre realmente, tá? Essa imagem que vocês estão vendo, nosso diretor compartilhar a telazinha aí, ó, que estão vendo aqui embaixo da minha mãozinha, aqui, ó, tá vendo? Ó? Vamos ver aqui, ó. Já vai aparecer aí, ó.
Vou ficar com a imagenzinha pequena e vai já aparecer. Vocês estão vendo aí, né? Essa imagem da lâmpada com a cifra dentro da lâmpada, ela traz essa percepção de que é o seguinte, não basta eu ter inovação, porque a ideia todo mundo tem, brilhantes, inclusive, entendeu? Vocês, com certeza, já tiveram ideias melhores do que a criação do Google, com certeza já tiveram, só que a questão é, e a aplicação? Lembre, meu querido e minha querida, você vai elaborar um projeto, tendo visto que você já tem um projeto aí, que você é o primeiro projeto, né? Esse, no caso, é o segundo projeto que você tem. Então, na estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, considerações finais desse projeto, você tem que entender a aplicabilidade deste conhecimento é situação imprescindível para isso. Então, a partir do momento que eu estou lá, vou levantar o empreender e as novas tecnologias sociais e a comunidade aonde eu estou, não importa, gente, aonde eu estou. Não importa. O que importa é que eu posso pesquisar e eu consigo levantar alguns dados. Se eu não conseguir, é claro que eu vou para uma pesquisa bibliográfica, né? As referências bibliográficas aí, elas servem para isso também. As atualizações em artigos na internet, do mesmo jeito. Mas lembre, a disciplina não é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Você pode pegar várias disciplinas, vários conceitos e aí sim colocar em prática. Porém, entendendo, vou escolher sobre essa pauta, vou escolher sobre o empreender e o impacto na comunidade por meio das tecnologias, das novas tecnologias sociais, pode ser uma temática. Não esquece da fundamentação teórica que tem que ter. Não esquece, por exemplo, do objetivo geral que tem que ter. Dos dois, no mínimo, específicos também. Da justificativa em relação a esses objetivos. Da temática levada à hipótese. Eu preciso de uma hipótese, levantar um questionamento acerca disso. E eu tenho que trazer uma solução por meio dessa pesquisa. Lembre, galera, lembra de uma coisa. O projeto ele serve para projetar você para o mercado. Imagina aí, você faz um levantamento daquele mercadinho, o que tem de impacto da tecnologia social lá? O que não tem de impacto das tecnologias, das novas tecnologias? Já pensou? Você, de uma certa forma, vai produzir um projeto e vai prestar consultoria já no secretariado. Olha que maravilha, gente. Todavia, no entanto, entendo o seguinte. O processo de geração de ideia é uma coisa, o de execução da ideia é outra, você precisa da ciência, certo? Criatividade, maravilha, beleza, mas você precisa, por exemplo, da orientação aí em loco do professor mediador. Aqui a gente está aqui no estúdio, junto com você, transferindo, né, trabalhando essa questão da troca do conhecimento, mas lembra, precisa da tua ação, do teu agir, do teu fazer. Lembra que antes de ter, tá? Eu tenho que ser. Antes de ter, eu tenho que ser, mas entre o ser e o ter, eu tenho que fazer. O fazer que realmente faz a diferença. Então, sou um aluno disciplinado, estou buscando conhecimento, mas tenho que fazer com que eu levante dados sobre esse tema, por exemplo, em cima do tema que o professor colocou, para poder o quê? Ter o resultado. Então, eu sou um aluno disciplinado, eu faço o trabalho e eu vou ter o resultado positivo, que é a finalização do segundo projeto de aprendizagem interdisciplinar. Você pode colocar marketing, você pode colocar financeiro, você pode colocar as práticas, as técnicas e práticas de secretariado dentro dessa questão do empreender, ou seja, fica aberto para você. Mas lembrando que sempre você tem que ter a estruturazinha do teu projeto com introdução, desenvolvimento e considerações finais. Tá certo? Voltando para os slides, meus queridos, então veja, o que a gente tenta lembrar? Que o empreender é a busca por identificar problemas, mas trazendo o quê?
as suas soluções, por meio de identificar as oportunidades, meu querido e minha querida, presta atenção nisso. Você vai vir com a criação positiva para a sociedade, é aí que entra a interatividade, gente. O poder ser um negócio, um projeto, ele vem com a perspectiva de quê? De mudanças reais, de impacto no cotidiano das pessoas. Você traz alguma coisa que modifique o comportamento delas e que possa contribuir até mesmo para você ter lucro. Por isso que a cifrazinha está ligada aqui, ó, ao capitalismo, porque eu tenho que ter o levantamento da necessidade, tá? Você está aí, você quer ser técnico em secretariado, quer prestar serviços terceirizados, por exemplo, de secretariado, pode prestar. É uma forma de você empreender? Você está abrindo novos caminhos. Olha aí o que você pode levantar como temática de um projeto de aprendizagem interdisciplinar. Eita, professor, não tinha pensado nisso ainda. Pois é, você pode estar aqui em Teresina, você pode estar em Santa Rosa do Piauí, você pode estar em São Miguel do Tapuio, você pode estar em Simões, em Ribeira do Piauí, em Avelino Lopes. Não interessa aonde você está. Não interessa. O que interessa é que você pode ser responsável, sim, por abrir esses novos caminhos. Desenvolver uma economia local. Olha que maravilha. Professor, eu não estava lembrando disso, não estava nem sabendo para onde é que eu ia. Pois é, o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, onde você tem uma temática que você pode lucrar com isso. Então, usa o conhecimento a teu favor, meu querido e minha querida. Galerinha, usa o conhecimento e transforma ele em corim de rato, em tutu, entendeu? Em lucro para você, já de cara. Estudando e vai ganhar dinheiro. Olha aí, não é brincadeira um negócio desse? Não é brincadeira não. Seguindo esta linha de raciocínio, o que eu tenho? Primeiro, reflexão em relação ao conhecimento. Presta atenção em uma situação. O empreender, ele vai buscar, de uma certa forma, distribuir as riquezas e os benefícios. Ele entra numa perspectiva de que o perfil do empreendedor é aquele que está lá, tem uma propriedade dinâmica, porque ele vai buscar o aumento da sua perspectiva, nas suas características, quer serem comportamentais e técnicas, mas, de uma certa forma, meu querido e minha querida, o empreender, galerinha, faz com que aquela localidade se desenvolva. Então, o eixo de deslocamento aí de pequenos negócios na sociedade, ela é induzida por quem? Pelos empreendedores. Uma nova atitude de alguém que está assistindo a aula de um projeto de aprendizagem interdisciplinar, que veio o insight, que chegou aí na perspectiva de uma nova forma de lidar com o secretariado. Isso pode ser aplicado no seu município, tá certo? Em um contexto que você pode ser o inovador. Com base em quê? Conhecimento que você já tem. Eita, professor, eu não sabia disso, mas agora eu estou começando a gostar dessa ideia. Pois é, lembra de uma coisa. Você pode até buscar o sucesso, certo? Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Como está aí na telinha aí, ó. Este jovem que está dentro da foto aí, eu coloquei de propósito, ele empurrando o eixo dele aí, ó. Você tá vendo que ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Tá desse jeito, ó. Empurrando para ver se chega perto. Se chega perto do quê? Do sucesso, não é? Lembra, tem um autor, ele é autônomo, aliás, é anônimo, mas já é replicado por vários outros autores, tá? Que ele fala o seguinte: busque até o sucesso, mas não queira ser o sucesso. Olha só, olha a perspectiva. Busque até o sucesso, mas não queira ser o sucesso. Sabe por quê? Tem uma diferença aí. Todas as pessoas que se acharam sucesso começaram a declinar. Porque quando elas se acharam que tinham atingido o máximo e que não precisavam mais da ajuda de ninguém, elas começaram a cair. Então a perspectiva daquela questão do sucesso subir a cabeça entra a partir de agora num curso técnico que vocês estão fazendo.
não é? Por mais que vocês estudem a vida toda, buscando ter uma carreira sucedida, certo? Não se achem um sucesso. Não se achem um sucesso. Primeiro, vocês querem ter uma carreira de sucesso. Agora, você especificamente, isso não pode entrar na sua cabecinha. No momento que você se achar autossuficiente e não tiver a humildade de sempre aprender, pode ter certeza, chegou no fim. Chegou o seu fim. A sua carreira, a sua empresa começa a declinar. Então, já neste conceito, o empreender trabalha muito essa cabeça, assim, você está vendo que o empreendedor está empurrando para ver se chega, não é? Vou pedir agora para ficar focado só no slide, veja aqui, ó, ele está tentando sair da zona de conforto aqui na figurazinha, está tentando sair da zona de conforto para chegar aonde? No sucesso número 1, ok, está botando muita força. Sair da zona de conforto é a palavra-chave para o empreender. Você vai fazer um projeto sobre isso, então você tem que saber que é o seguinte, o empreendedor, ele está em zona de desconforto constantemente. Meu amigo e minha amiga, estudantes do curso técnico em secretariado, pode ter certeza, nós temos a tendência de voltar para a zona de conforto constantemente. A ideia é você trabalhar o agir para não ter esse tipo de atitude. Você volta e você passa pouco tempo na zona de conforto, porque o empreender, ele tem uma iniciativa fora do comum. Ele tem não só iniciativa, ele é proativo. E este proativo é o diferencial para empreender, principalmente numa vertente que nós estamos agora, novas tecnologias. Nós tivemos agora a pandemia com 2 anos aí, e 2 anos de impacto. Foram 2 anos e que trouxeram 10 anos de avanço tecnológico. Então, nós avançamos 10 anos, meus queridos. Vejam que o empreendedor que avançou no digital, ele enxergou as oportunidades. Ele teve como concepção aí todo um contexto. E o contexto foi o quê? A dificuldade. Ele viu na dificuldade uma oportunidade. E muitas pessoas começaram a empreender aonde? No Instagram, Facebook, Twitter. Não é verdade? É verdade, pois é. Então, a situação é o impacto desta ideia que o empreender traz para a comunidade é olhar as oportunidades, usar o conhecimento que você tem, não interessa qual é isso que você tem que usar de forma criativa para poder você ultrapassar os desafios. Então, quer ser um empreendedor na sua carreira? Pois é. Então, você é responsável por um novo produto ou uma nova prestação de serviço. Dentro, por exemplo, do secretariado, você pode inovar, colocar no teu projeto uma nova forma de terceirizar os secretários. E já existem, quero só dizer para vocês que já existem secretários que prestam consultoria para grandes organizações e trabalham em casa, digitalmente, fazendo tudo online, remotamente. E alguns ganham muito mais do que se estivesse fisicamente nas empresas. Então, a produção e a comercialização do que você pode criar, por exemplo, num projeto de aprendizagem, é extremamente vasta. Os novos mercados estão aí, meus queridos, para vocês que são da geração Z, vocês que nasceram depois dos anos 2000, e a maioria dos que estão aqui me vendo, estão aqui junto na nossa aulinha, sabe que tem essa percepção e esse aproveitamento em relação a isso. É uma vantagem de vocês serem da geração Z. É uma vantagem de vocês identificarem mais rápido as novas oportunidades. É claro que neste contexto, de uma forma geral, entenda que você tem que ter características. Será que você tem essas características? Aí eu pergunto para você, será? Será que você tem? Será que você é criativo? Inova, traz uma inovação para ter um novo resultado, enxergando as oportunidades que tem aí no seu município, aonde você mora? Será? Será que você mapeia? Será que você coloca no papel? Essa sua habilidade, você coloca realmente, você vai atrás de buscar soluções ao invés de buscar só problemas, gerando novas ideias? Será que você tem uma força que é a força de vontade para ser disciplinado e buscar
realmente amar o que está fazendo e aplicar o conhecimento que você tem, porque isso aí é uma característica do empreendedor, tá? Quer seja aquele que vai abrir o negócio ou aquele que vai empreender na carreira. A geração de valor aqui, lembre-se, é um valor único. Meus queridos, não, pelo amor de Deus, presta atenção. Teresina, presta atenção. São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí, Simões, Ribeira do Piauí, Avelino Lopes, presta atenção que o gerar valor único é a máxima hoje. Você não fala mais agregar valor. Agregar valor é dos anos 90. Agregar valor dos anos 90. Agregar valor é para aquele que não tem mais nem valor. Então, agora é geração de valor único. Você gera um valor único para as pessoas. E aí? Tem ou não tem? E aí? Falta mais ainda? Falta mais, ainda tem mais. Você tem habilidade de tomar decisões? Você explora o máximo as oportunidades? Você se dedica no que você faz? Porque quando eu vou para a questão dos momentos difíceis, é nos momentos difíceis, ou seja, no caos, que você conhece realmente os profissionais. Não é? É na quebra de zona de conforto que você sabe quem são eles. Então isso impacta. Consequentemente, você tendo a se adaptar constantemente às novas tecnologias sociais, meus queridos, pode ter certeza. E isso, quando você for fazer o projeto, tem que ser levado em consideração. Lembrando que o indivíduo, ele é, por si só, curioso e ele vai buscar novas informações, mas com o quê? Atento às informações na aplicação do conhecimento. Lembre, o conhecimento é diferente de informação, né? Conhecimento é diferente de informação, porque o conhecimento tem metodologia científica e informação não. Informação eu sei que ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Agora, se eu não me dedico 100% e sabendo que a energia ela tem que ser contínua, revigorável na gestão do tempo, porque quem empreende não tem sábado, domingo, não tem feriado, não é isso? Yumi Tavares, sabendo esse contexto, você vai produzir um projeto de aprendizagem interdisciplinar, levantando esses dados, sabendo que tem um norte aí, tendo em vista que nós damos a trilha e você vai seguir na trilha, buscando, é claro, consolidar por meios teóricos. Neste processo tecnológico de impacto digital na comunidade, tem uma outra coisinha que a gente precisa levantar. Qual é? Veja só. No processo, este processo especificamente do empreender, tá? Isso é reforçado por Batiste e é um foco que eu coloco para vocês. Há anos atrás, por exemplo, não sei se vocês estão lembrados dessa imagem aí. Olha só quem está nessa imagem aí, ó. Olha aí, no desenho animado ali. Lembra do Olho de Tandera? A galerinha aí, Olho de Tandera. Eita, será que vocês pegaram os Thundercats? Thundercats, pegou aí, meu diretor? Pegou o Thundercats? Olha aí, o Lion dos Thundercats. Ele tinha um olho de Tandera. E o que acontecia nesse olho de Tandera, garelinha? Olhava lá na frente. É isso que a teoria visionária mostra. O empreendedor, ele é um visionário idealista, ele enxerga as tendências lá na frente, frente ao seu tempo, ele traz a sustentabilidade, mas ele foca no presente. Pesquisadores, principalmente Jacques, ele coloca especificamente, ele trabalha a questão da sustentabilidade visionária, uma teoria que ajuda a entender as empresas. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai buscar realizar as visões. Ela não vai de qualquer forma. E isso, os tecnólogos aí, Yumi Tavares colocando, hoje estava vendo formas de empreender pela internet. Isso mesmo, estou gostando de ver, hein, Yumi? Manda ver mesmo, e aí você pode colocar no teu projetozinho, ó, de aprendizagem interdisciplinar. Por quê? Aí ele vem, né? A espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. Ele falava isso, né? Além do alcance, por quê? Ele está querendo quebrar algumas situações que muita gente não vê.
Aí é que entra a percepção do empreendedor. Processo visionário. Ok, está vendo lá na frente? Tudo bem. Basta isso? Não. O que ele identifica, o que os estudos deste canadense identificam? 5 pontozinhos básicos que nós vamos já relacionar. Conhecimento de si, autoconhecimento, uma energia fora do normal, uma autoliderança, uma compreensão de um setor ou setores dentro de uma empresa e o enfoque nas relações humanas. Olha que maravilha. Olha só aí. Aí você está vendo, né? A empreendedora aí com uma lunetazinha olhando lá na frente. É a imagem de estudo. No entanto, eu tenho que saber o seguinte. Eu tenho que ter nesse processo visionário, se eu for levantar um projeto sobre isso, eu tenho que levantar dentro da seguinte situação. Tá. Neste conceito sobre si, né? O conceito de si. O que vai influenciar o meu desempenho? É uma espécie de autoimagem? É. Quando eu entro nessa perspectiva da autoimagem, é claro, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, assim como da empresa também. Mas quando eu entro, por exemplo, na verificação da minha energia, o quanto é que eu estou disposto a investir, será que eu vou ter fôlego? Será que eu vou desistir na primeira ocasião? Você pode levantar nos estudos dos projetos, meus queridos, aquele que abriu uma merceariazinha aí em Simões, aí Avelino Lopes, do Piauí, ele teve uma visão lá atrás, foi por necessidade, é porque ele foi demitido, ele se aprofunda nos produtos ou serviços dele, ele entende sobre isso, porque vai depender muito, né? Porque eu vou ter que ter alguns momentos, que eu vou ter uma baixa, e vou ter que saber o que é que vai carregar a minha bateria. O que é que vai carregar a minha bateria aí? A bateria está falhando aí, está no vermelho, uma palhetazinha só, e aí eu recarrego e me reinvento na minha energia. É aí que entra a criatividade e a inovação. Todavia, no entanto, contudo, o que é que você começa a analisar? Se você ainda assim tem uma autoliderança, se você tem uma amplitude, e sabe a diferença do chefe para o líder. Primeiro, o chefe ele não valoriza o espírito de equipe. O chefe ele centraliza, ele confunde controle com centralização de informação e conhecimento. O chefe geralmente ele assedia moralmente as pessoas, ele humilha as pessoas. O chefe ele não quer saber que as pessoas realmente cresçam e sejam melhores do que ele. Já o líder não. Ele facilita a realização das suas visões, ele traz todo um contexto de educação para quem está junto e ele leva o pessoal ao objetivo. Exatamente como tem nesta imagenzinha aqui, todo mundo de mãos dadas e o líder levando todo mundo, puxando para um alto nível, o chamado next level, um nível acima, o próximo nível. É aí, meus queridos, que vocês veem a diferença. Por quê? Porque quando eu vou para conhecer, por exemplo, os setores, vou abrir um negócio. Será que o empreendedor que você vai pesquisar para levantar dados sobre o seu projeto, ele tem essa noção? Será que você não pode ajudar ele a compreender as estruturas de uma empresa, o quanto elas precisam ser interdisciplinares, o quanto o negócio, o que se processa em termos de atividades dentro de cada uma das funções, dentro daquele mercadinho, daquela sorveteria, daquela pizzaria, daquela farmácia, daquela padaria, aí da sua localidade. Como é que você visualiza isso? Será que ele sabe que existe um potencial enorme? Será que ele sabe mapear os pontos fracos e fortes, não só dele, mas também da concorrência, a concorrência como sendo a ameaça para o negócio dele? Será? E você já sabe, porque você sabe que as relações são e valem mais do que dinheiro hoje. Então, a capacidade de criar network, de redes de relacionamentos, elas estão inseridas aí. Opa, professor! Então, quer dizer que isso também pode ser levantado no projeto? Pode, assim como você vai levantar sobre as relações. Você sabe que o empreendedor, quer seja de carreira, quer seja abrindo negócio, ele tem que entender que, por exemplo, existe um impacto nas relações primárias,
na principal célula da sociedade, que é a família. É a principal e o impacto é o primeiro, para depois vir as amizades, os colegas, e aí eu entro na perspectiva de relações secundárias, consequentemente, nas terciárias, onde eu vou encontrar pessoas que eu vou poder trocar conhecimento, trocar informações, e essas informações, por si só, vão me projetar no mercado. Esse fator do processo visionário, meu querido e minha querida, serve para você entender o seguinte: quando a gente entra nas tecnologias, primeiro passo, o que vem se falando muito nos últimos 20 anos? As startups. Nova forma de empreender, de impacto na sociedade, de geração de processos para soluções rápidas, digitais. Esta forma estratégica de expandir o empreendedorismo digital, ela repercute muito em todas as áreas, gente. Todas as áreas. Com custo de manutenções baixos, com grupos de pessoas que são qualificadas e condições para se preparar para incertezas. Os investidores iniciais, eles, de uma certa forma, estão avançando nas chamadas iniciantes, os iniciantes das startups. Esses investidores, eles sempre pedem uma ferramenta que é imprescindível, que é o business plan, o plano de negócios. Esse plano de negócios repercute aonde? Repercute em toda a estrutura do ambiente de certeza. Porque se eu tenho uma tentativa de mapear essa incerteza, eu já vou preparado para os principais riscos, que o investimento de startup é considerado um risco. Só que nós temos algumas características de algumas startups que deram certo. E temos algumas trilhas aí. Olha só. Vamos falar sobre algumas delas, hein? Algumas delas estão aqui, né? C6, Bank, Nubank, iFood, a 99, então, PagSeguro. O que acontece nesse contexto? Nós temos projetos que são promissores, inovadores. Há, sim, um risco envolvido no negócio, e todo negócio vai ter isso. Porém, numa escala, você vai ter baixos custos e a rentabilidade, se for trabalhar de forma séria, é um fator que vai impulsionar esta empresa do mercado. Então, é a partir do momento que você mapeia isso, você já entende. Opa, entende o quê? Que empresas, por exemplo, startups chamadas de unicórnio, como a Nubank, que é sucesso, tá? Uma empresa de tecnologia privada avaliada em mais de $1 bilhão antes de abrir o seu capital para a Bolsa de Valores. Olha só, já começa por aí. O foco são empresas que têm este perfil. A 99 Táxi e a Nubank entram nessa perspectiva, tá? Em 2012, a companhia no ramo de transporte anunciou o quê? O unicórnio após ser a busca aí de uma empresa injetada para a tecnologia chinesa em janeiro de 2018, pouquinho antes, 2 anos antes da pandemia. Já em março de 2018, o banco revelou o quê? Que tem sim um valor superior a $1 bilhão. Olha que maravilha. Tá vendo aí? Meus diretores trocando aí de ideia aí, vamos lá? E aí, resultado, essa startup brasileira, ela e tem uma repercussão aí enorme, meus queridos, tem uma repercussão enorme, ou seja, não esqueçam, tá? É um diferencial, este diferencial, vejam bem, meus queridos, ele repercute em outros segmentos. Você vê que algumas, por exemplo, na área de educação, chamado Arco Educacional, onde o ensino privado aí, uma plataforma chamada SaaS, que vem se destacando no Brasil inteiro, a plataforma de educação, onde várias escolas estão com esta plataforma. E nós temos a Movely, que ela trabalha com o quê? Com iFood, com Apontador, com a Simpla, e são inovadores. Trazem aí o que? O Fabrício, que é o presidente do conselho, e passou a valer $1 bilhão em março de 2017. Veja bem aí o que a gente tem de trajetória e impacto dessas tecnologias sociais aí, com um novo aporte, que recebeu esse novo aporte. Agora, atenção ao detalhe, presta atenção. Não somente as empresas
especificamente, tá? Não somente a essas empresas de tecnologia e internet são tidas como startups, mas frequentemente a internet, porque ela sabe que sai mais barato, né? Criar uma empresa. Mas eu posso ter um software também de uma indústria. Então, não está amarrada a esta situação, tá? Eu quero que você preste atenção nisso, nesse detalhe. Todavia, a primeira perguntinha que eu quero passar para vocês, para a gente refletir. Neste contexto todo que nós já falamos, que mitos a gente já quebra em relação a estas situações? Principalmente mitos do empreendedorismo. Que mitos? Reflita sobre isso aí. A constituição de uma empresa, numa segunda questão, por exemplo, conta com diversos elementos que caracterizam esse negócio, tá? Mas lembra o que eu preciso? A localização, a forma jurídica, a participação dos sócios. Lembra que a gente já começa a falar sobre o empreender também em outras aulas de projeto? E a gente já levanta acerca disso aí. Quer trabalhar sobre empreendedorismo? Pois é. Você tem que mapear essa situação também. Você pode verificar o que é, por exemplo, no seu projeto, que fez com que algumas empresas, nas localidades aonde vocês estão, aonde vocês moram, elas foram constituídas. Mas vamos para a primeira pergunta, não é? Vamos responder aqui com relação aos mitos. Primeiro mito que tem que quebrar. Não é possível desenvolver o empreendedorismo. Você deve nascer empreendedor. Isto é um mito. Isto é um mito. Tá? Pode sim estudar para ser empreendedor se você quiser. Segundo mito. Todo empreendedor inventou algo na garagem de casa, quando jovem, e tem uma personalidade esquisita. Mito, para não dizer que não é, que é mentira, né? Terceiro mito. O objetivo de todo empreendedor é ser milionário. Também, tá? Não é objetivo, mas é também realizar o seu sonho. O quarto mito, empreendedores não são muito confiáveis. Isso aí é mito também. Lembra disso. O quinto, professor. O quinto, um empreendedor precisa tomar riscos enormes. Não, tem que ter riscos, mas não precisa ser enormes. Quando você vai para mais mitos ainda, você tem o mito de fazer, tem que fazer um curso especificamente de administração de negócios? Não necessariamente, gente. Não necessariamente, tá? Mas quando você for constituir uma empresa, por exemplo, a pessoa jurídica ela vai ter que estar lá com seu CNPJzinho, respondendo a segunda questão. Com o objetivo de quê? De estar ali em uma atividade particular, mas pode fornecer serviço para a questão pública e economia mista também? Pode. Atender às necessidades humanas? Pode. O serviço também, ele vai ter uma repercussão em solucionar essa necessidade humana? Claro. Todavia, olha só essa terceira aí, Olha a terceira questãozinha. Rebeca é cabeleireira e quer abrir seu salão de beleza. Para isso contará como sócia sua prima Júlia, que é manicure, e sua amiga Natália, que é maquiadora. Elas têm missão do empoderamento feminino por meio do bem-estar da beleza. Durante a formulação do documento burocrático, elas estão em dúvida sobre qual tipo de pessoa jurídica a pessoa delas constituiria, com base na descrição do perfil delas e nos conteúdos trabalhados, qual das alternativas se encaixa melhor no tipo jurídico. Apenas uma, hein, gente? Uma se encaixa. E nas últimas aulas nós discutimos sobre isso, não é? Será que é a MEI? Microempreendedor individual? Será que é a EIRELI, com responsabilidade limitada? Será? Será que é limitada? Sociedade limitada, onde a empresa formada por 2 ou mais que atuam nessa perspectiva de uma forma de capital social da empresa? Será? Pois é. Será que é sociedade anônima, onde a empresa com fins lucrativos é formada por mais de 7 sócios e possui um capital social dividido em ações?
Será? Pois é, rapidinho eu respondo para você, que é a letra C. Esta situação, meus queridos, ela mostra o seguinte: é uma sociedade limitada. Você tem uma sociedade limitada. É uma empresa formada por 2 ou mais sócios que atuam de forma limitada no capital social da empresa, seja para isso com seu bônus, ou seja para a distribuição de lucros, ou seja no ônus também, no pagamento de dívidas e débitos. Então, existe a questão legal. Veja que neste processo todo que nós levantamos aqui, automaticamente eu tenho uma situação para colocar para vocês. Olha só. Veja só aí. Olha esse contexto. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Já está compartilhado, né? Show de bola, não é brincadeira não. Qual foi a temática? Foi você fazer esse levantamento da conexão da comunidade, do empreender, das novas tecnologias sociais e como você pode levantar isso como projeto seu aí no seu município. Então não esquece disso. Não esquece que se você quer levantar acerca disso, tem como sim. Inclusive, fazer com que você alavanque a sua carreira através desse projeto. Tá certo? Ok? Show de bola? Nós vamos encerrar esta aulinha e retornamos em 3 minutinhos. Foi!